Sobre o aumento do desmatamento e as medidas anunciadas na coletiva na última sexta-feira e também hoje pelo governo, nós conversamos ao vivo com o coordenador-geral do MAP Biomas, Tasso Azevedo, que sempre nos ajuda a entender o tamanho desse problema. Tasso, boa noite e mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Nós vimos hoje de manhã, na transmissão ao vivo que a CNN Brasil fez durante a entrevista coletiva, o ministro do Meio Ambiente dizendo que não sabia dos dados do INPE antes da COP26. Só tomou conhecimento no dia 18. É normal, Tasso? Eu não sei nem se você pode responder essa pergunta, consegue responder essa pergunta, mas é normal que o INPE retenha informações tão importantes do ministro do Meio Ambiente antes de uma cúpula do clima tão importante também como foi a COP26? Boa noite, Márcio. Olha, certamente não. Eu já tive nessa posição de estar no Ministério do Meio Ambiente no momento em que você recebia esses dados e já faz bastante tempo de que os dados, assim que são terminados pelo INPE, eles são encaminhados para o Ministério e tanto o Ministro de Ciência e Tecnologia quanto o Ministro do Meio Ambiente recebem esse dado e aí decidem o momento que vão fazer a divulgação. Em geral, o intervalo entre receber e divulgar os dados passa no máximo 48 horas. Enfim, é coisa rápida para poder organizar a divulgação. O que a gente viu agora é totalmente anormal. O próprio documento mostra que ele foi postado e enviado para o Ministério de Ciência e Tecnologia no dia 27 de outubro. Portanto, faz bastante tempo, né? E certamente esse dado chegou ao Ministro do Meio Ambiente, não é possível. Né? Se não chegou, é um desprestígio do ministro do Meio Ambiente incompatível, né, com o tamanho da urgência. Se ele é quem está coordenando o combate ao desmatamento, ele não ter acesso a esse dado lá atrás, quando ele foi disponibilizado, seria uma coisa impensável. Então, certamente, ele teve contato com esse número anteriormente. Né? Bom, agora falando... Desculpa, por favor, continue. Não, só isso. Dizer que, assim, que certamente esse contato foi... Agora... se a decisão de divulgar foi depois, enfim, é isso que eles deviam dizer claramente, né? Olha, até se a ministra da Agricultura dissesse que não tinha conhecimento do número, até dava para entender, mas o ministro do Meio Ambiente não dá para entender. Tasso, desculpa que eu te cortei. As medidas anunciadas pelo governo hoje e também na última sexta-feira, a gente transmitiu ao vivo a entrevista que o ministro Joaquim Leite deu também com o ministro da Justiça, Anderson Torres. Guardiões de bioma, aumentar o reforço. Isso vai ser eficaz contra o desmatamento? Como isso pode ser eficaz contra o desmatamento? De que maneira essa ação tem que ser feita? Olha, a primeira ação que precisa ser feita é ter um sinal claro dado pelo presidente da República, que é quem, no final das contas, é o responsável pelos sinais que são dados pelo governo, dizendo que esse combate vai ser efetivo. E ele começa por 3 ações absolutamente fundamentais. A primeira, precisa retomar a demarcação de terras indígenas, porque essa é uma das medidas que mais segura e garante a preservação. Segundo, é garantir a proteção, a expansão, a proteção e a não regressão das áreas das unidades de conservação. E terceiro, que é uma medida que não custa absolutamente nada, que pode ser feita imediatamente, é promover o embargo das áreas que foram desmatadas ilegalmente. O que é o embargo? O embargo é você declara aquela área como se fosse uma lista, como tem a lista do trabalho escravo, por exemplo, você tem uma lista onde você define as áreas que foram desmatadas e diz, essa área está embargada, não pode ter produção agrícola, não pode receber financiamento, não pode vender a produção e não pode ter regularização fundiária até que seja resolvido o problema que foi identificado do desmatamento. Isso pode ser feito de forma remota em escala. Acontece que as operações de embargo remoto foram canceladas e não estão acontecendo desde janeiro de 2019. Então, essa é uma medida que o ministro pode tomar imediatamente, né, dar a ordem para que se volte a fazer os embargos imediatos. Você tem uma ideia, uma noção, Márcio, do descompasso do discurso com a realidade? Hoje, se não me engano, ele falou que nas últimas semanas ou nos últimos meses aumentou o número de autuações mensais de 200 para 400. Pra você ter uma ideia, Márcio, só no MAP Biomas a gente está publicando semanalmente 1.500 relatórios de desmatamento. Ou seja, está muito abaixo ainda. Amanhã vai entrar 1.750 novos relatórios no ar. Então, a medida que ele está falando é que ele não está dando conta nem de 10% do desmatamento que está acontecendo agora. Não estou nem falando do desmatamento que aconteceu anteriormente. Então,
com essas medidas de dizer que vou aumentar o pessoal aqui ou ali, ou mais tecnologia, não resolve o problema. O problema precisa ser endereçado com as coisas que a gente já sabe que funcionam e que já foram aplicadas no passado e levaram a reduções expressivas do desmatamento. Esses índices do INPE, esse número do INPE, mais de 3 mil quilômetros quadrados devastados, mostra que a devastação foi muito grande no Mato Grosso, no Amazonas e também no Pará. Qual região, qual estado deve ter uma atenção especial? Se a gente tem pouca gente e tem que focar em algum ponto específico. O estado do Pará é disparado que tem maior desmatamento, né? O Mato Grosso, embora tenha um número alto, ele, ao longo dos últimos anos, ele vem tendo um declínio. Nesse ano especificamente aumentou. Aliás, foi o primeiro ano desde 1998 que todos os estados da Amazônia tiveram acréscimo de desmatamento. Mas o que mais chama a atenção nesse número desse ano é o crescimento no Amazonas. O Amazonas agora é o segundo estado com mais desmatamento no Brasil. O desmatamento no Amazonas sempre foi uma coisa quase que um detalhe, né? E agora ele passou a ser o segundo estado com maior desmatamento. Então, é uma coisa muito preocupante, porque o Amazonas é literalmente o coração da Amazônia. Quando você entra ali e começa a destruir ali, é como se você estivesse destruindo ali por dentro, não pelas bordas, né, mas por dentro destruindo a Amazônia. Então, é bem preocupante. E rapidamente, Tasso, fala-se muito do Exército participar dessas operações de controle, de fiscalização, das polícias militares dos estados, em parcerias que o governo federal faria com os estados. Com todo respeito a essas instituições, claro, quanto mais gente, melhor, eu imagino, mas qual é a falta que faz de ter fiscal do IBAMA, do ICMBio? É importante? É fundamental. Esses são os profissionais que estão capacitados, treinados e que têm, né, a autoridade, por exemplo, para fazer uma autuação ou um embargo, né? A atuação das Forças Armadas, em geral, isso foi feito. Teve muita participação das Forças Armadas, por exemplo, naquele período de 2004 a 2012, quando o desmatamento caiu 80%. Mas a função principal deles é organizar a logística e prestar segurança ao trabalho sendo feito e coordenado pelos agentes do IBAMA e dos órgãos estaduais de meio ambiente também que participam dessas atividades. E hoje também do ICMBio, né, que na época não existia, agora existe o ICMBio também. Então isso é muito importante, né? Agora tem uma coisa importante, Márcio, que é uma coisa que tem de 2019 para cá, é que o Serviço Florestal Brasileiro, que tem o cadastro ambiental, né, das propriedades rurais no Brasil, ele foi deslocado para dentro do Ministério da Agricultura. E uma ação importantíssima que a gente tem que fazer é que toda vez que tenha alguma área autuada, embargada ou com desmatamento que aconteceu nas áreas de preservação permanente ou reserva legal, é necessário bloquear o cadastro ambiental. E hoje esse processo não está acontecendo. Então, você tem o desmatamento, você tem o embargo, você tem uma autuação, mas os cadastros continuam ativos. Então, tem um papel também para o Ministério da Agricultura.